Amados irmãos e amadas irmãs, é com o coração transbordante de temor e expectativa que nos reunimos mais uma vez, sob a luz da Torá, para darmos continuidade à nossa jornada profética. Hoje, iniciamos a terceira parte de nossa série de estudos, a correlação entre Yosef de Yaakov e Yeshua HaMashiach. Um momento que considero de maturação, no qual as sombras do passado encontram a realidade do presente. Temos contemplado o poço e o palácio, e sempre estivemos no santuário da revelação. Nosso foco permanece na intrincada e divina tessitura das correlações entre essas duas personalidades já mencionadas, Yosef ben Yaakov e Yeshua HaMashiach, nosso Senhor e Redentor. Cabe uma pergunta aqui: por que dedicar tanto tempo a esse paralelo? Porque o que está escrito em Bereshit sobre a vida de Yosef não é mera biografia. Poderíamos chamá-lo de um rascunho de Deus para a redenção do mundo. O sofrimento, a rejeição pelos seus irmãos na terra de Israel, a descida a Mitzrayim e a posterior exaltação de Yosef como salvador do mundo da época, o Tzafnat Paner, são o espelho exato da missão futura de Yeshua HaMashiach. Portanto, entender Yosef é a chave para removermos o disfarce egípcio que muitas vezes oculta a face do Messias aos olhos de seus próprios irmãos. Nessa terceira parte, iremos aprofundar na gênese do reconhecimento. Mais uma vez, exorto vocês a condicionarem seus corações, pois não estamos apenas estudando história, nem nos propomos a lidar aqui com uma bela narrativa de perdão familiar. Estamos diante de uma alegoria profética sobre o futuro de Israel e o reconhecimento final de Yeshua como o Salvador de seu povo. Nossa busca refere-se ao discernimento no tempo da nossa própria redenção. Peço, portanto, que abram suas mentes para as conexões que a Ruach HaKodesh, o Espírito do Santo, trará à tona hoje, enquanto caminhamos entre as tendas de Yaakov e a glória do trono messiânico. Que o Altíssimo Deus possa infundir em nós sua Ruach HaKodesh, seu Santo Espírito, para iluminar nosso entendimento. Enquanto traçamos essas linhas divinas que conectam o patriarca sonhador, Yosef, ao nosso Senhor e Rei. Vamos ao tema. Na semana passada, finalizamos ao comentarmos o paralelo entre as tentações de Yosef e de Yeshua. Hoje, iniciaremos com engrandecimento. Primeiro, a exaltação ao trono. Yosef foi exaltado, saindo da condição miserável de prisioneiro e sendo alçado a vizir, o segundo homem na cadeia de comando de Mitzrayim, Egito, a segunda maior autoridade do reino. Hoje, para nós não dispensarmos tempo de maneira não muito produtiva, já que as referências foram colocadas para vocês no roteiro, não ficarei lendo passagens
atinentes a Yosef. Só mencionarei, eventualmente lerei, passagens incidentais diferentes. Ele foi, Yosef, revestido de vestes finas, um colar de ouro e um anel de sinete. Yeshua, após sua humilhação, morte e ressurreição, foi exaltado por Deus a uma posição de suprema autoridade, recebendo um nome que está acima de todo nome. Isso está em Filipenses 2, 9 a 11. E ele está assentado à destra de seu Pai, nosso Pai Celestial, que ele outorgou autoridade e poder sobre tudo. O sustento da vida. Yosef tornou-se o provedor de pão para Mitzrayim, Egito, e para sua própria família, salvando-os da fome. Ele disse a seus irmãos: Deus enviou-me adiante de vós para conservar vossa vida. Yeshua declara em Yohanan, João 6,35, que é o pão da vida, que desceu dos céus para dar vida ao mundo. Ele é o sustento espiritual que sacia completamente a fome mais profunda da alma. O ódio dos irmãos. Yosef foi odiado por seus irmãos por causa dos sonhos e do favor descarado, exagerado de seu pai, Jacob. Yeshua foi odiado por seus próprios irmãos, não todos, sem causa, como está em Yohanan, João 15, 18 a 25. Ele veio para os seus, mas os seus não o conheceram, não o receberam. Yohanan, João 1, 11. Enviado pelo pai, Yosef foi enviado por seu pai, Jacob, para ver como estavam seus irmãos e o rebanho lá em Sherem, que vocês conhecem como Siquém. Yeshua foi enviado por seu pai, nosso Pai Celestial, ao mundo, para buscar e salvar o que se havia perdido. Yohanan, João 3,16, Lucas 19:10. Busca pelos irmãos. Yosef, mesmo após ser traído, ele procurou seus irmãos no campo, demonstrando um desejo de conexão. Yeshua veio para buscar e salvar os perdidos, seus irmãos da humanidade, que estavam perdidos no pecado. Matitiahu, Mateus 18:11. Conspiração contra a vida. Yosef, seus irmãos conspiraram para matá-lo. Yeshua, os líderes religiosos, seus irmãos, conspiraram também para matá-lo. Matitiahu, Mateus 26:4, e Yohanan, João 11:53. Lançado em um poço ou sepultura. Yosef foi lançado em uma cisterna vazia, um lugar de morte. Yeshua foi colocado em uma sepultura, um lugar de morte. Matitiahu, Mateus 27:50, 59, 60. Serviço aos gentios. Yosef serviu a Potifar, um egípcio, e depois ao faraó, governando sobre todo o Egito. Yeshua, embora sua missão inicial fosse para, segundo ele próprio disse, as ovelhas perdidas da casa de Israel, Matitiahu, Mateus 15:24, ele veio para servir a todos, incluindo os gentios, e sua salvação estende-se a todas as nações. Matitiahu, Mateus 20:28, Romim
Romanos 15, 8 a 12. Falsamente acusado. Yosef foi falsamente acusado pela esposa de Potifar e lançado na prisão. Yeshua foi falsamente acusado pelos líderes religiosos e testemunhas falsas, o que levou à sua condenação e imolação. Matitiahu 26, 59 e 60. Sofrimento injusto. Yosef sofreu injustamente na prisão por um crime que não cometeu. Yeshua sofreu injustamente, sendo condenado sem qualquer culpa, tornando-se um exemplo de como suportar o sofrimento. Primeira Keifás, 1 Pedro 2, 21 a 23. Companhia de 2 prisioneiros, um salvo e um condenado. Yosef, na prisão, interpretou o sonho de 2 oficiais do faraó, o copeiro, que veio a ser salvo, e o padeiro, que foi condenado. Yeshua foi imolado entre 2 transgressores, um que se arrependeu e foi salvo, e outro que permaneceu em sua condenação. A característica de ser um revelador de mistérios e intérprete de sonhos. Yosef tinha o dom de interpretar sonhos e revelar mistérios de Deus. Yeshua desvela os mistérios do reino de Deus aos seus discípulos. Matitiahu, Mateus 13, 11. E é ele próprio, a própria revelação de seu Pai, nosso Pai Celestial. Yohanan, João 1, 18. Exaltado aos 30 anos. Yosef tinha 30 anos quando se apresentou ao faraó e foi exaltado ao cargo de vizir, vice-rei de todo Mitzrayim, Egito. Yeshua tinha cerca de 30 anos quando começou seu ministério público. Lucas 3, 23. Casamento com uma gentia. Yosef casou-se com Asenat, filha de Potífera, sacerdote de Ono, e era uma mulher gentia. Yeshua, sua noiva, somos nós, sua Querrilá, sua congregação, composta por judeus e gentios. Efésios 5, 25 a 27. Risaion, Apocalipse 21, 2. Todos curvam-se diante dele. Yosef, o faraó ordenou que todos se curvassem diante de Yosef, gritando, Avrer, Yeshua. Deus ordenou que todo joelho se dobre diante de Yeshua, nos céus, na terra e debaixo da terra. Filipenses 2, 10. Título de honra. Yosef recebeu um nome e um título novos após o sofrimento. Ele passou a chamar-se Safnat Paneah. Yeshua recebeu o nome que está acima de todo nome, após sua exaltação. Agora, amados irmãos e amadas irmãs, eu queria fazer um pequeno parêntese para comentar uma palavra que foi dita aqui e que está lá na Torá, em Bereshit 41, 43. A palavra Avrer, que é um termo muito debatido, muito polêmico, e aparece uma única vez na Torá, justamente no momento de exaltação de Yosef, quando o faraó o coloca no segundo melhor carro do reino. E os arautos clamam essa palavra diante dele.
Avrer, Avrer. Vamos examinar o que é isso. Como entender essa palavra? Porque ela não é uma palavra hebraica. Bom, primeiramente eu queria comentar com vocês um significado literal. Ela é frequentemente traduzida como ajoelhai-vos, porque muita gente considera que ela é derivada da raiz hebraica barar, joelho, mas muitos sábios, dentre eles, um muito querido por nossa congregação, Rashi, sugere que é uma palavra composta da palavra av, que significa pai, e da palavra re, que significa antigamente, no hebraico antigo, rei, e também jovem, macio, manso, significando, então, um jovem pai em sabedoria. Muitos conectam essa palavra à raiz hebraica Beit Resh Raf, que deu origem a Berer, joelho, e Rivrir, ajoelhar. Ou seja, esse comando possivelmente era dado pelos arautos do faraó para que toda todo o povo que estivesse à frente da carruagem que conduzia Iosef se dobrasse diante da autoridade dele. Mas continuando, reconhecimento pelos irmãos após a separação. Iosef, seus irmãos inicialmente não o reconheceram, mas depois de um período de provação e separação, ele revelou-se a eles. Yeshua, o povo judeu, seus irmãos, não o reconheceu em sua primeira vinda, mas reconhecê-lo-á em sua segunda vinda, quando olharão para aquele a quem traspassaram. Isso está em Masei Shilirim, Atos 1:11, Zerariá, Zacarias 12:10. Perdão aos irmãos. Iosef perdoou seus irmãos pelo mal que lhe fizeram, reconhecendo a soberania de Deus em tudo. Yeshua perdoou aqueles que o sacrificaram, orando, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Ou seja, ele oferece perdão a todos os que se arrependem. Provedor de refúgio e segurança. Iosef trouxe sua família para a terra de Goshen, um lugar de segurança e provisão durante aquela crise severa de fome em Mitzrayim, Egito. Yeshua prepara um lugar para seus seguidores na casa de seu Pai, nosso Pai Celestial, um refúgio eterno. Yohanan, João 14, 2 e 3. Fonte de bênção para todas as nações. Yosef, por sua posição no Egito, ele tornou-se uma bênção, não apenas para a sua família, mas para todas as nações que vieram a Mitzrayim, Egito, comprar alimento. Yeshua, por meio dele, todas as famílias da terra são abençoadas, cumprindo a promessa de Deus a Abraão. Ele é a luz para os gentios. Amém. Amém.